Terminando o assunto aí do bimestre, sobre as palavras usadas para expressar quantidade. Nós temos o some, usado no singular com substantivo incontável. We need some water now. Nós precisamos de um pouco de água agora. O any, usado no plural, com substantivo incontável. O any também vai ser usado em frase interrogativa e negativa. Are there any glasses? Há alguns copos. Então nós usamos o some e o any para falar alguns. Para falar também de quantidade, usamos o many, much, few e little. Quando usamos o many usado com substantivo contável no plural. I have many oranges, I have many pencils. O much, usado com substantivo incontável. Então, a palavra money, a palavra time, dinheiro, tempo, são substantivos incontáveis. Então, você vai usar much ao se referir a eles. O few, little significa um pouco. Few, pouco. A few, quando eu coloco o artigo a, na frente do few fica um pouco. Few antes de palavra contável. Little antes de palavra incontável. Então vejamos aqui. Eu uso many e few antes de substantivo contável. Much e little para se referir ao substantivo incontável. Lembrando que many muito, few pouco, much muito, little pouco. E o some eu uso em frase afirmativa e o any em frase negativa e interrogativa. É lá na unidade 1, nós vimos voz ativa e voz passiva. Na página 143 do seu livro, nós temos o quadro aí da transformação do tempo verbal. Você tem que prestar atenção na posição que fica o verbo to be, que é o verbo modal. Preste atenção. No presente nós temos they clean their houses every week. Eles limpam a casa todos os dias. Voz ativa. Quando eu passo essa mesma frase para a voz passiva, the houses are cleaned. Então, as casas foram limpas todos os dias. Está na voz passiva. Preste atenção no verbo to be. Se no presente simples, quando você passar na voz passiva, o verbo to be fica are. No present continuous fica been. Are been. No simple past, o verbo to be passa a ficar no passado, que é was you were. O past continuous, was, you were, you been, com ing. Por quê? Porque sempre tem que ter o verbo to be na voz passiva. Então, você precisa prestar atenção como ele fica, muda a forma dele. Nos continuous, sempre vai ficar com ing, ó. Present continuous, been. No past continuous, been. No past perfect, olha aqui o exemplo. They hadn't found. Voz ativa. Quando passo para a voz passiva, fica been. Então, todos os verbos, todas as frases, quando vão para a voz, passa a frase para a voz passiva, vai ter o verbo to be. Do need PT, você presta atenção nesta parte, qual é a forma, como o verbo to be vai ficar na voz passiva. Lembrando, no presente are, os continuous, seja ele qual for, coloca o ing no be, fica been. No passado, was you were, lembrando que eu uso was para I, he, she, it, e uso were para o restante das palavras. No futuro, eu já uso be, sem estar conjugado, mas coloco will. O going to is going to be. Então, preste bem atenção nesse quadro, você poder completar a voz passiva, passando a frase da voz ativa para a voz passiva, mudando aí a forma verbal do verbo to be. Já na página 152, nós vimos alguns advérbios. De frequência são os mais usados, de lugar, de frequência, de lugar, de tempo, indicando ontem, hoje, amanhã, de modo, como está, de intensidade, muito, pouco, ok? Dá uma boa olhadinha também nos adjetivos aí, os advérbios, desculpa, de lugar, frequência, tempo, modo, intensidade. E na página 163 nós vamos lembrar os pronomes relativos. O that é o único pronome relativo que pode ser usado com pessoa ou objeto no geral. Que, quem. O who é quem, é o pronome relativo que só pode ser usado quando o antecedente for pessoa. Então, who só pode ser usado quando o antecedente for pessoa. Which, quando o antecedente não for pessoa, seja animal, seja lugar, ou seja um objeto. O on é que ou de quem. O whose é de quem também. O why, porquê, e o where, falando de lugar, e o when, quando, de tempo. Então aqui, ó, nos referimos a pessoas, podemos usar who, o that ou on. Mas geralmente usamos o who, sempre usado o who ao se referir a
pessoa na frase, ok? O on vai ser após preposição. Agora olha a frase, observe, para falar de lugar nós usamos where. I know a restaurant, eu conheço um restaurante where the food is excellent, onde a comida é excelente. Where, onde, referir a lugar. When, tempo, quando referir a tempo, quando. Agora observe alguns exemplos, olha. The woman who lives next door is a piano teacher. A mulher, o pronome que refere a mulher, who, que vive ao lado, que mora ao lado da professora de piano. O pronome who define o sujeito. Então, who, that para a pessoa. Agora o whose é cujo. Lady Grey is the woman cujo filho foi morto no acidente. Então, quando fizer referência cuja posse, você usa whose, ok? Cujo, no sentido de cujo, para definir de quem é. Where se refere a lugar. Olha o exemplo aí do Los Angeles is the city where Los Angeles é a cidade onde eu viveria o resto da vida. Então, where define a cidade. O who define a pessoa, ok? No caso, o who usado com pessoa. O whose, cujo, indicando posse, cujo filho, cuja casa, ok? O where definindo o lugar. E o when falando sobre tempo que algo aconteceu. Então, dá uma boa observada aí no quadro, então, está na página 163 com a tradução. O that é o único que pode ser usado para pessoa e não pessoa. O who indicando pessoa. O is não pessoa. O whose de quem, cujo. O why, porquê. O where, lugar. E o when indicando tempo.